simples. No ano de 2007. Eu estou falando o trabalho que está ligado à questão da Assembleia de Deus. Então, quando começou. Então, você vê 3 pessoas simples, entendeu? Simples no sentido assim, tudo, né? Ninguém era casa própria, carro, salário alto, não. Começou com 3 pessoas simplona. Espero que os 2 estejam bem sucedidos, né? Que eu não sei da vida dos 2. E do Márcio e do seu Evanir, né? Então, que Deus abençoe eles, a família deles, espero, né? Sempre oro para que eles estejam bem, né? E você vê como que é as coisas, né? E passou em 2025, né? 5, 7, 8, 18 anos. Polânia, eu acho. Poiane, eu acho. Obrigado. José Jacó, obrigado. Então você vê, o trabalho começa com 3 pessoas. Eu falo assim, objetivamente, colocando a situação nossa ali. Porque Deus tem trabalhado na vida de todo mundo aí, entendeu? É só para deixar uma coisa de, né, por que a Assembleia de Deus, como que começou, quem que estava envolvido, tem alguém que possa dar o testemunho que isso aconteceu, e aí que entra a história, né? Então, começa em 2007, Lula presidente no seu segundo mandato, se eu não me engano, né? Era o Lula presidente, o Brasil estava tudo em paz aí. 2007, visita de Bento XVI no Brasil, lembra? Se eu não me engano foi isso, né? 2007, Bento XVI veio para o Brasil, parece? Se eu não me engano, acho que era, se eu não estiver errado aí. Será que era isso? Deixa eu ver aqui. E 13 de maio de 2007, a visita do Papa Bento XVI ao Brasil em 2007 foi um evento significativo, marcando a primeira viagem ao país desde 1990. Durante 5 dias, entre 9 e 13 de maio, Bento XVI cumpriu uma agenda cheia, incluindo blá, 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 né? 3 pontinhos ali. Então você vê, Papa Bento XVI estava visitando o Brasil, o iPhone era lançado no mundo, né? YouTube e Facebook lançava sua versão em português para o Brasil, né? Lula administrava o Brasil com excelência, presidente mais honesto do Brasil, hein? Certo? O mais honesto do Brasil. E o clone, vocês acham que o clone tá indo bem? O sósia? Vou falar mais disso não, deixa pra lá. Então o que acontece? Eu lá na porta da Assembleia de Deus, Ministério Santa Amaro, e tudo começa lá. E aí em 2008, o próprio presidente da igreja me pede as profecias. E eu coloquei as profecias. Aí que entra a história. Primeiro, eu revelei os 12 nesse dia, marquei o solo da igreja, comecei a orar na porta da igreja. Aí o pastor saiu, aí eu entrei lá gritando na igreja e tal. Agora eu não lembro, me deu um branco. Eu não sei se eu entrei gritando na igreja na época do primeiro pastor ou na época de José Gil. Eu acho que foi na época de José Gil. Mas enfim, há coisas que eu não lembro.
E aí depois, em 2008, se eu não me engano, acho que foi isso mesmo, o José Gil me pede para colocar as profecias lá na igreja, né? Ele pediu. Aí eu fui lá e coloquei as profecias. E hoje eu vejo um monte delas, né? Porque na mão dele eu dei 2 profecias. Mas na rua eu pregava tudo que Deus me mostrava. Por que eu não coloquei todas as profecias na igreja? Preste atenção. Pensa você chegar num macaco, entendeu? Ou com um cachorro, ou com um gato, ou com um papagaio, um elefante, e falar, tá vendo isso daqui? É um controle remoto para ligar a televisão. Tó, liga. Se você treinar um macaco, pode ser que ele ligue, né? Um chimpanzé. Mas se você der para ele o controle e falar, ó, liga a televisão ali, assiste aí alguma coisa aí. É a mesma coisa. Se eu coloquei 2 profecias, ele olhou, conversei com ele, você já sabe que vai ver, que tem que fazer, vai viver a tua vida. Virou as costas para mim. O que Jesus falou? Não jogue pérola aos porcos. Não falou? Falou, quem falou isso foi Jesus. Mas eu coloquei as pérolas na igreja. E falei, vocês vão... Não nesse dia, falava na rua. Quando começar a guerra mundial, bomba nuclear, aí vocês vão acreditar em mim. E nesse tempo, já é tarde para acreditar em mim. Porque nunca ninguém deveria ter acreditado em mim. Acreditado em Jesus Cristo. Esse negócio, vocês vão acreditar em mim, é a maneira de falar, né? Naturalmente falando, porque não é acreditar em mim. Não é isso. É na palavra de Deus, do que o Senhor está fazendo. Ou, perdão, o Senhor está falando que vai fazer na terra. E eles, não. Nós estamos com a palavra. E a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A Assembleia de Deus prega isso. E a nossa Santa Ceia, Jesus não está presente aqui não. É só memorial. Deus me livre. Um dia, sabe quando a Assembleia de Deus fez um grande favor para mim? Eu cheguei lá numa quinta-feira, sábado, domingo, sei lá. Lady Loren, acho que é isso aí, obrigado. Eu cheguei para entrar no culto, a pessoa já me barrou. Hoje é dia de Santa Ceia, você não pode entrar na igreja. Eu falei, opa, obrigado de avisar. Já fui embora. Fui proibido de participar do culto, porque era o dia de piquenique. Eles iam fazer um piquenique na igreja. Mas um piquenique estilo bruxaria. Né? Aqueles bagulhos falantes, né? Aqueles caras que na verdade são bagulhos falantes. Aí tem lá um pedaço de pão e um quissucão. Né? Um pão com fermento, um quissucão de supermercado, e era o dia do piquenique. Falei, você não pode entrar porque hoje é dia de Santa Ceia. O pastor falou que você não pode entrar. Falei, muito obrigado de avisar. Já engatei marcha ré e voltei embora. E aí os caras, de terno e gravata. Eu sou cheio de Espírito Santo. Eu tenho casa própria, carro e dinheiro, porque eu sou cheio de Espírito Santo. Olha essa ideia, meu. Sou inútil falar coisa dessa, né? Ai, que idiotice, né? Só idiota falar uma coisa dessa. Eu sou cheio de Espírito Santo, porque eu tenho casa própria, carro e dinheiro. Amém, igreja? Cara, cambada de idiota, né, meu? Você olha no mundo ateu, tem casa própria, carro, dinheiro, alguns.
Católico tem casa própria, carro e trabalho registrado. Evangélico, budista. Aí, por ordem do José Gil, cabeça de ovo, igual o Alexandre de Moraes, institui no altar. Ô, mó podridão, ó. É sério? Você é podrão só. Só os podrão que dão uma ideia dessa. Sepulcro caiado. As ideias. Sou cheio de Espírito Santo porque eu tenho casa própria, carro e dinheiro. Ô, irmão, você tem casa própria? Tem. Dê graças a Deus, meu. José Jacó, obrigado. Você tem carro? Dê graças a Deus. Tá trabalhando? Dê graças a Deus, meu. Agora você vai se impor que você é cheio. Olha, ó. Eu sou cheio do Espírito Santo. Olha o que os caras falaram. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, não. Toda blasfêmia contra Jesus Cristo será perdoada, mas contra o Espírito Santo não. O Senhor mandou avisar a igreja. Eles falaram que eu estava com Exu, com o capeta no corpo, o diabo, Satanás. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir as ordens do Senhor como coisa do diabo. Colocar a mão na minha cabeça, ficar gritando lá, sai, capeta! Somos evangélicos. Deus, pátria e família. E a pessoa cheia de Espírito Santo pode ser uma pessoa bilionária, cheia de Espírito Santo. E pode ser um pobrezinho morador de rua, cheio do Espírito Santo. E pode ser um meio termo também, um classe média ali, cheio do Espírito Santo também. Essa questão de ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com dinheiro. Tipo, cheio de Espírito Santo é quem tem casa própria, carro e dinheiro. Quem mora de aluguel e não tem carro, não é cheio de Espírito Santo. Olha as ideias, meu. É importante ficar registrado isso daqui. Sempre, eternamente. Por quê? Eu preciso voltar a trabalhar aqui, agora abriu o programa. Por quê? Porque eu ofereci a minha ajuda à igreja. Eu ofereci. Falei, eu tenho discernimento de espírito. Eu posso ajudar a igreja gratuitamente. Discernimento de espírito não salva. O que salva é a palavra. Você está com a palavra? Era assim que eu era tratado na igreja. Quem falou isso foi o Henrique. E aí eu ofereci para mim carpir o terreno da igreja, lavar o banheiro da igreja, ajudar a igreja nas coisas humanas. O Elimásio. Isso foi pro Elimásio. Porque os dois que tá na lista de 12 estavam como soldados do José Gil. Mas era da lista de 12. Eu falei, sabe o que os dois falou? Não sou da sua lista não, arranca meu nome daí. Os dois falaram pra mim isso. Você vê como que é, né? Cada um dá o que tem, né? Quem tem bênção, entrega bênção. Quem tá perdidão, de ternão e biblão debaixo do braço, vai entregar os pensamentos chulo que passa na cabeça, né? Meu, os caras me esculacharam lá na igreja, meu. É importante que todo mundo saiba disso. Sabe por quê que eu venho frisar isso sempre? Porque começou em 2007. Ninguém nem sabia que era Bolsonaro e nem Alexandre de Moraes. É importante todo mundo saber disso. Sabe por quê?
Porque quando algumas pessoas começaram a falar, ih, mais um maluco bolsonarista, opa! Aí não, meu. Aí não, nem vem com essa ideia. O trabalho do Exército do Céu na porta da Assembleia de Deus começa no ano 2007. Vocês, no mundo, não conheciam o Bolsonaro como conhece hoje. Ele era deputado, né? Então só mais um deputado lá dentro do Congresso, nada mais. Não existia bolsonarismo, nada. E eu estava lá na porta da igreja. E aí? Estão dizendo aí que vão prender o Bolsonaro lá na Papuda. Estão falando de 20 anos de prisão. Falar, todo mundo fala qualquer coisa, né? Bom, já falei minha opinião. Opa, opinião não. Isso não é opinião. Eu já passei a instrução em 2023, né? Biden, Barack Obama, CIA, né? O SAD. Já falei. Não vou ficar falando porque eu perdi o acesso à live no canal do Exército do Céu por falar isso. Então agora é tudo em código, né? Tudo em código, certo? Eu já tinha falado já. Nós vivemos em um mundo, pessoal, num planeta onde a mentira reina. E quem mais tiver a coragem de mentir e mentir no sentido, não mentir mentirinha, que existe mentirinha, né? O que é uma mentirinha, Miguel? Ah, mentirinha assim, no sentido que o pai e a mãe contam pra criança, sabe? Mentirinha, que às vezes você tem que contar uma mentira pra poder educar, sabe? Mentirinha, coisa banal, não é isso, entendeu? Ah, conta uma mentirinha então, Miguel. A mãe fala assim, se você mexer eu vou te bater. Mas a mãe não vai bater, ela só falou, entendeu? Aí a criança mexe, ela pega, às vezes dá uma tapinha só e... né? Ou às vezes nem o menino pega e põe pra casa. Essas coisas de natural do ser humano, falar mentirinhas e tal, isso é normal, uma coisa da humanidade, porque mentira, verdade, amor, sei lá, armário, computador, filho, pai, mãe, sexo, dinheiro, construção, tudo isso é palavra, são palavras. O que vai determinar a força dessa palavra em ação é a sua propulsão emocional atribuída à palavra e falando com a pessoa. Mas em si é só uma palavra. Amor é uma palavra. Paixão é uma palavra. Depressão é uma palavra. É tudo palavra. São palavras. Agora, o que vai atribuir o poder daquela palavra? É o conhecimento que tem para ministrar tal palavra, né? É o sentimento que está ligado a essa palavra, mas em si são só palavras, né? É só palavra. Por que eu falei são só palavras? Porque está no dicionário. Está no dicionário, você vai ler lá. Se lê uma palavra, o significado dela, outra palavra, são palavras, Agora, o que eu não posso fazer é deixar determinadas palavras que têm uma conotação ruim, né? No sentido do efeito que essa palavra pode fazer, essa palavra dentro de mim toma força. Em outras palavras, os passarinhos estão rodando na cabeça, tudo bem, não pode deixar eles cagar em cima ou criar ninho, né? Não pode deixar os passarinhos criar ninho, mas rodar eles vão estar sempre rodando, porque eles voam, mas não pode colocar ninho na nossa cabeça. E aí o Senhor está trabalhando na vida da humanidade para o estabelecimento de novos céus e nova terra.
Falando disso, a gente toca em Isaías 65:17, 2 Pedro capítulo 3, verso 13, Apocalipse 21, só para facilitar, tá? Porque isso daí envolve muitas profecias, pessoal. É sério. Falar de novo céu, nova terra é uma coisa meio, não digo megalomaníaca, né? Que daí também não, aí seria uma coisa meio agregar uma palavra que ela poderia surtir um efeito negativo, mas é coisa grande, principalmente na questão da estrutura da Bíblia, das Escrituras Sagradas. É um monte de profecia que envolve, é um monte. Ó, Romanos 11, 25, 26, eis que vos digo um segredo, né? O povo de Israel foi endurecido, né? O povo de Israel, em parte, foi endurecido até que cumpra a plenitude dos gentios. Depois disso, todo Israel será salvo, como está escrito. Desse um virá o libertador, que desviará de Jacó as impiedade. É uma profecia de Isaías 59, 20. Que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 25, 26, ele ministra isso. Ele faz uma exposição dessa situação. Então, a gente fala de novo essa nova terra, envolve um monte de profecia, mas é um monte mesmo, pessoal. Aqui, esses papel que eu falo de profecia, que dá uma 100 profecia, se a gente falar de novo essa nova terra, vamos dizer que fosse 100 profecias também, tá? Vamos dizer. Porque assim, às vezes você pegar Isaías 65, 17 em diante, até o verso, acho que 23, 25 ali. Se você analisar só esse pequeno texto, Isaías 65, 17, acho que até o 25, se eu não me engano, 23, 25, assim, só até ali, vocês vão ver vários detalhes, que cada detalhe desse é como se fosse uma profecia. Porque tá vendo isso? Então vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso e vai acontecer isso. Você olha e você fala, nossa, mas só nesse texto tem 7, 8, 10 acontecimentos. Pronto, é 10 profecias. É um texto que envolve um monte de profecia. Está relacionado à questão da idade do povo, o estabelecimento de novos céus é uma coisa, nova terra é outra. O ser humano que morrer com 100 anos de idade vai ser tido como, olha, morreu jovem, né? O povo vai viver, os dias do povo de Deus serão como os dias da árvore. Que árvore? Quais árvores tem naquele ambiente do povo de Israel que as profecias estão atribuindo? E aquele pecador de 100 anos será amaldiçoado. O que será um pecador de 100 anos que vai ser amaldiçoado? O que é isso? E se ele está cometendo pecado, que tipo de pecado é esse? Então existe pecado na terra ainda, no tempo de novo céu, nova terra? Mas, se é um novo céu, nova terra, ele vai ser amaldiçoado? Mas como assim? Viu? E aí que entra a história. Há coisas na língua portuguesa, nas traduções que a gente tem, que por isso que eu falo, quando eu entrar no Novo Testamento, a gente vai ter que entrar no hebraico. Ele não é hora para isso. Posso até falar, pessoal, vou falar parte por parte. Então não vai, sabe, um pouquinho, eu até posso fazer isso daí, não há problema nenhum. Só que eu não quero, eu não estou sentindo, que Deus não é a ordem de Deus, pronto. Deus não me deu a ordem. Eu posso fazer, por mim fazer eu posso, não há problema algum. Mas como eu não tenho a ordem de Deus para fazer, que é uma ordem a ser cumprida,
é quase como eu vejo assim, então não há necessidade agora, vamos continuar no simples, falando em língua portuguesa, simplão, entendeu? Na hora que Deus deu, ó, agora eu tenho ordem, pessoal, então, porque a gente vai entrar no hebraico, aí eu vou ter que, sei lá, na lousa, algum jeito aí, colocar as palavras, a maioria vai orar, não tá nem sabendo o que tá escrito, segundo, eu tô vendo que tá escrito, mas será que é aquilo mesmo? O Miguel tá falando que é aquilo, mas será que é aquilo mesmo? Eu não conheço hebraico. E se ele estiver inventando? E se ele estiver distorcendo? Entende? Por isso que eu falo, ó, na hora que a coisa firmar mesmo, agora eu, né? É tipo assim, eu acho que é melhor chamar os rabinos, né? Chama os rabinos, professor de hebraico aí, chama eles. Aí, ensina aí. Porque se você ensinar errado, eu vou sentir aqui que está errado e nós vai consertar. Entendeu? Assim todo mundo que entende de hebraico vai estar entendendo tranquilamente. Nós senta lá, deixa o cara falar, eu não vou falar nada, deixa ele falar. E aí, Miguel, o cara falou, não, tá certo, é isso mesmo. É o que ele falou, tá certo e acabou. Nós devemos seguir o que ele acabou de ensinar aí, porque tá certo. Pode parar, mano, já tô sentindo aqui que é mentira. Não, mas traduz, não é isso. Não, mas no hebraico é isso. Tá, no hebraico é isso, mas a gente vai ter que arrumar alguma coisa para agregar nisso daí, porque o que você falou aí tá errado. E se a gente seguir isso, a gente tá errado. Porque o senhor já tá me instruindo aqui que tá errado. Por quê? É como em inglês. Algumas palavras do hebraico, como por exemplo em inglês, às vezes tem uma palavra que tem vários significados. O que vai determinar é o contexto da conversa, né? No hebraico, às vezes a tradução cai nisso, entendeu? Exemplo que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o que a gente tem. A gente tem isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no hebraico é ló. O nada traduzido é ló. Ou seja, não. Não é nada. É não. Aí você pega, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou seja, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Depois eu até senti de falar sobre isso. Que eu não tô com a Bíblia aqui. Tem dicionário. No dicionário tem a Bíblia, não tá? A Bíblia tá lá na frente. Aqui, ó. De tão velho que tá, ó. Tá desmanchando.
Shum. Deixa eu ver aqui. Que Shum que é. Aqui, ó. Não. Não sei se dá pra vocês verem. Não. É Ló. Olha lá. No hebraico. Ló. Sei que fica muito pequeno, talvez desfoca, talvez vocês não tenham visto. Mas o que acontece? Quando você vai ler o hebraico, o que está escrito ali é Ló. Qual a tradução para o português? Não. É o que está no hebraico, Ló. No caso aqui, Lamed e Aleph. Estava lendo outras coisas ali. Então o que acontece? Quando a gente vai traduzir, a gente fala assim, mas o texto no hebraico está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não faltará na minha vida. Quando traduz o Senhor é meu pastor e nada me faltará, já não é o Senhor que vai faltar na minha vida, que não faltará na minha vida, é algo material. Já está errado, o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso. Então há muita coisa que foi traduzida que tende ao erro, à mentira. E como que a gente conserta isso? Mergulhando no hebraico. Aí vai ficar falando de hebraico, de profecia, ficar dando aula de hebraico. Quem que vai querer ficar ouvindo, aprendendo letra por letra, conjugação verbal, que tempo que tá, que deixa que tá? Deus me livre, é uma coisa maçante, chata pra caramba. Muito importante, mas dentro de um âmbito acadêmico. Dentro da pregação, uma coisa mais simples, aí já não, entendeu? Temos que já deixar mastigado. Ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faz sentido algum isso. Olha só, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, bens materiais, comida, roupa e tal. O Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada na minha vida. Mas não é isso que o texto está dizendo. Agora, olha você trocar o nada por não. Aí a coisa ilumina. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Por Ele não faltar na minha vida, verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, e por Ele não faltar na minha vida, guia-me mansamente às águas tranquilas. Por Ele não faltar na minha vida, verso 3, refrigera minha alma. Por Ele não faltar na minha vida, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por Ele não faltar na minha vida, ainda que eu passe no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu está comigo. E pronto, por aí vai. Você vê?
parece que não tem nada a ver. Mas um simples artigo negativo, acho que é isso, né, que fala. Não sei se é isso daí. Às vezes eu invento as coisas na minha cabeça. Que é o nada com não, se trocar, se destrói tudo o argumento, a mensagem, por causa de uma troca de um não pelo nada. Aí vem a pergunta, por que traduziram como nada?